Antes de começar a falar desse capítulo, eu tô aqui com os 8 primeiros volumes de One Piece que um amigo meu, Gabriel Guedes, deu pra mim, e eu decidi fazer o seguinte: como eu já tenho esses volumes, eu decidi fazer um sorteio. Só que antes de fazer esse sorteio, tem que seguir lá no Instagram e no Twitter. Cada um, quando bater 10k, eu vou fazer esse sorteio, mas segue lá mesmo para concorrer, porque além desses mangás eu quero sortear outras coisas também. Pode ser que eu sorteie antes, outras coisas antes de chegar a 10k, enfim. Tô com mais ideias aí, pode ser que aconteça, mas isso aqui já tá na mão. É só o pessoal chegar lá e seguir e completar os 10k cada um, que aí a gente faz o sorteio, beleza? Não deixa de seguir, vai ajudar tanto o canal quanto a mim, enfim, né? Quanto a vocês que vão ter essa oportunidade. Então, vamos começar a falar desse capítulo aqui, gente. O que foi aquilo no final? O que foi aquele homem no final sem camisa? Quando os personagens ficam sem camisa, eu já fico... Nossa, olha aqueles músculos. Mais um pouco, meu amigo. O Oden fica igual a mim, assim... Lindo, lindo, lindo. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei num hype. Nossa, eu quase que ajoelhei e pedi perdão, assim. Oden, me perdoe por tudo que eu falei de você. Mas o hype passou. E eu só tenho uma crítica a fazer, que infelizmente eu vou ter que fazer logo no começo. E não se preocupem, tudo bem que eu tô gravando aqui no mesmo dia, mas eu não corri pra gravar. Não corri, não foi que nem semanas atrás que eu peguei, já esculachei geral aqui. Não, se preocupem não, eu tô bem tranquilo. É só uma crítica que eu queria fazer que realmente ficou não sei se me convenceu tanto assim, que já é o primeiro ponto desse review porque é colocado logo no começo, né? Que é o fato do Oden ele tentar uma negociação novamente com o Kaido e o Orochi. A gente já sabe que a primeira negociação pelo menos, não deu completamente certo. A gente soube o que aconteceu nesse capítulo dos reféns serem usados e ele ter que fazer a dança, enfim, vou chegar lá depois, mas enfim, as pessoas elas estavam sendo libertadas, mas no fim, deu merda. No fim, o trato não foi seguido por completo, né? Eles não iriam deixar o Wano de forma nenhuma. Então esse trato foi meio que jogado de lado, foi ignorado. Um pano que dá pra ser passado nisso, que o meu brother Raoni Silva até queria passar, ele falou, não, mano, dá pra passar um pano aqui. É um pano sujo, mas dá pra passar. É um pano sujo ali, não vai limpar muito bem, mas pelo menos vai servir pra limpar, tirar o grosso. Uma ótima metáfora. Mas o fato do Oden ele ter viajado com o Roger e o Barba Branca, que eram pessoas assim, de palavras, digamos assim, pode ser que isso tenha feito com que o Oden tenha ficado mal acostumado, tenha ficado com uma boa impressão demais de piratas. Como esses dois foram os maiores piratas, os maiores exemplos de piratas que ele teve, depois quando ele foi fazer a negociação com o Kaido, indiretamente com o Orochi também, meio que ele, tá bom, vou acreditar em vocês, vou aqui seguir o acordo. Só que esse acordo foi quebrado, então ele tentar essa negociação de novo, no caso, né, fazer outra negociação e acreditar na palavra deles, olha só, se a gente conseguir resistir aqui, vocês vão deixar a gente vivo, pode ser? Pode ser. Ele acreditar nisso é meio que, não sei, é ingenuidade demais. Pode ser que de fato ele ainda acredite, ainda tenha esperança na humanidade, mas eu não sei. Não sei se seria ingênuo a esse ponto. Pode ser que a gente ainda tenha alguma reviravolta no capítulo que vem. Pode ser que esse flashback não tenha acabado ainda e a gente ainda tenha alguma coisa no capítulo que vem. Pode ser, e eu gostaria de ver. Então, não vou julgar por completo ainda, porque eu ainda tenho esperança de ver alguma justificativa maior em relação a isso, algum plano que talvez o Oden tenha, alguma sacada rápida ali que o Oden talvez tenha para conseguir tirar a galera de lá, né? Porque a gente sabe que o Kaido ele não ia deixar a galera simplesmente ir assim. Não ia deixar simplesmente ir assim. Tanto que o próprio Ashura Doji, o Kaido ele tenta domar ele. Só que o Ashura Doji ele não cede. Ele acaba resistindo até o último momento em que o Kaido simplesmente desiste. E depois a gente sabe qual foi o fim do Ashura Doji. Ele simplesmente virou lá, tipo, um moribundo qualquer lá em cima daquele boi lá que ele tava lá quando a gente conheceu ele na primeira cena que ele aparece. Então, enfim. Isso não me pareceu tão convincente assim. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Mas vamos seguir adiante. O fato é que ele decide fazer o acordo com o Orochi e o Kaido e falar o seguinte, olha só, a gente entra aqui, beleza, só que se a gente resistir ao tempo que vocês determinarem aí, a gente vai ser mantido vivo, a gente vai ser poupado, beleza? Beleza. Só que ele fala assim, ó galera, chega aí, usa a tábua que tava servindo de ponte e fica aí na tábua mesmo. Opa, levantou a galera. Óbvio
que aquilo era uma trapaça. Só que naquele ponto ali, pelo menos o Oden ele falou, foda-se, eu vou trapacear aqui de alguma forma também, tentar burlar aqui o contrato de alguma forma também, porque os caras não são justos, então não vou ser também justo aqui, né? Só que isso é ignorado pelo Kaido, porque o Kaido acha maneiro. É claro que o Orochi ele fica, pô, mas assim não vale, olha só, o grande honroso Orochi falando assim não vale. Mas o Kaido ele sabe que isso não vale, mas ele gostou da ideia, não. Achei maneiro, quero ver até que ponto você consegue aguentar. Uma hora você consegue aguentar aí segurando a galera. É só por isso que ele aceitou, não é porque, não, você tem razão. Não, é simplesmente, olha só, achei maneiro, quero ver isso acontecer. E ele mergulha no óleo quente. Eu fiquei feliz que não foi água fervendo, porque água evapora aos 100 graus, então não teria como a água ficar mais quente do que 100 graus. Já o óleo, pelo que eu pesquisei ali, tem alguns tipos de óleo que variam ali a temperatura com que eles conseguem chegar, mas tem óleo que consegue chegar a 270 graus, o que é muito mais quente, fora o contato direto, óbvio, com a superfície do caldeirão, que também teria uma quantidade, né, a temperatura bem maior do que 100 graus. Eu não calculei isso exatamente, a temperatura aí do caldeirão, mas enfim, já dá para considerar pelo menos a temperatura do óleo, pelo menos ali com a média de 250 graus. Dá pra gente afirmar com algum grau de certeza. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que a temperatura do magma, óbvio que a gente, novamente, considerando ali a temperatura real do magma no mundo real, que não precisa necessariamente ser seguida em One Piece, mas que no mundo real tem uma média ali de mais ou menos uns 1000 graus. Então, de 250 graus para 1000 graus, assim, é longe, mas não é tão longe assim, né? Dá pra morrer. Dá pra morrer, pelo menos. Eu acho que dá pra morrer. Mas a grande pergunta que ficou é por que ele não usou Haki do Armamento para se proteger, para proteger o corpo dele. Algumas pessoas tentaram justificar isso com, seria trapaça. Mas, porra, o que ele estava fazendo era uma trapaça também, pelo amor de Deus. Então ele, protegeu o corpo dele. Mano, isso nunca foi colocado como regra. Tá bom, mas você tem que aguentar aí sem Haki do Armamento, hein? Não vale só Haki do Armamento não, hein? Não, nunca foi estipulado isso. Ele simplesmente poderia usar e pronto. É parte do poder dele, é parte da força dele também. Então por que não usar, né? Tem um outro contraponto aí, que é o fato do Haki do Armamento consumir muita energia, então talvez ele tivesse algum problema em manter o Haki do Armamento ativo, pelo menos, né, cobrindo metade do corpo, que era o que estava submerso, por 1 hora. E não é nem o fato de, olha, vai desgastar a minha energia, eu não vou conseguir segurar a galera, porque o peso em si nem é o problema, porque por mais que a galera ali consiga somar um peso de 1 tonelada ou 1,5 toneladas, pelo amor de Deus, pro nível do Oden, assim, o Zoro pré-time skip já malhava com toneladas na mão, com halteres de toneladas. Então isso não é absolutamente nada. Tá fazendo uma força, meu Deus do céu, fazendo força pra caraca. Mas o problema, de fato, é a temperatura. Talvez ele ainda acabe usando no capítulo que vem. Eu gostaria muito de ver, pelo menos, ele, caraca, tá realmente complicado aqui. Vou usar Haki do Armamento pra tentar me proteger aqui, porque... Vamos tentar aqui, porque isso dá um debate maneiro. O fato dele usar Haki do Armamento ser útil ou não. Porque o Haki do Armamento, ele meio que tem, pelo que parece, características um tanto metálicas. Porque quando a gente tem o choque de poderes com os personagens usando o Haki do Armamento, sempre tem o efeito sonoro de ferro batendo. Então faz sentido o Haki do Armamento ele ser entendido como algo metálico, algo mágico, mas ao mesmo tempo metálico de certa forma também. Então, por mais que o Haki do Armamento ele pudesse proteger, por exemplo, do contato direto com a própria caldeira ali, os pés do Oden, talvez o próprio calor, a gente aqui aplicando a termodinâmica em One Piece, uau, vamos ver se o Oden ele realmente vai seguir isso, né? O calor ainda passaria, porque não tem como. O calor ainda seria passado, pelo menos acredito eu, né? Faria sentido o calor ser passado, é tipo o calor ser passado para uma água que tá dentro da garrafa, sabe? Tipo, tem a garrafa ali, né? O plástico ali, mas enfim, o calor ainda consegue ser passado, ou o frio também consegue ser passado para dentro da garrafa, né? Seria mais ou menos isso a lógica. Vocês conseguem entender a lógica, né? Basicamente, o corpo dele, por mais que demorasse mais a ele sentir calor, né, usando o Haki do Armamento, em alguma hora ele ainda sentiria realmente um calor, né? Mas eu ainda gostaria de ver ele usando o Haki do Armamento, porque, mano, tem que apelar. Nessas horas tem que apelar, por mais que ele não consiga aguentar a 1 hora seguida usando o Haki do Armamento, mas tem que apelar de alguma forma, né? Não, eu gostei como o começo dessa tortura pareceu longo. Você via que os personagens eles falavam um monte de coisa e tal, quando via, tinha passado tipo 1 minuto. Tinha passado tipo 4 minutos, era um negócio que parecia sem fim, é realmente um negócio que, caraca, mano, a cada segundo que você tá ali parece que é uma vida inteira que tá sendo passada ali, então realmente é um negócio demorado, e o cara ficar ali por mais quase 1 hora, que é o que ainda falta pra completar,
Pode ser que ainda tenha o capítulo que vem, sim. Antes da morte dele, pode ser que ainda tenha um pouco mais de coisa. Mas depois a gente fala mais disso, né? Seguindo aqui, gente, a gente tem também a Shinobu explicando o que diabos aconteceu, qual foi o trato, que eu já falei aqui, né? Que é o fato do Kaido e o Orochi eles terem pego várias pessoas, sequestrarem essas pessoas e a cada dança que o Oden fizesse pra se ridicularizar, enfim, né? Pra se redimir em relação ao clã Kurozumi do Orochi, né? 100 pessoas seriam libertas. Cara, é gente pra caraca que eles tinham lá sequestrado, né? Porque, pelo amor de Deus, quantos anos? Passados 5 anos e, meu Deus do céu, cada semana era uma dança. Não, faz uma conta aí, 100 por semana, por mês 400 vezes 12 por ano. Já perdi a conta. Foda-se, era muita gente, não sei nem como é que tinha tanta gente assim, né? Mas enfim, eles iam libertando a cada semana, então pelo menos isso eles estavam cumprindo o trato. Como eu falei, é mais uma vez o Oden, ele adquirindo essa capacidade de ter uma empatia maior com as pessoas, algo que ele adquiriu com as pessoas com quem ele viajou, com o Roger e o Barba Branca, que se importavam com os seus, que se importavam com os membros, que se importavam com os seus filhos, ou com os seus amigos, ou com seus irmãos que eles consideravam. Eles se importavam com essas pessoas, então ele passou a se importar também. Foi uma lição que ele carregou, né? Que ele aprendeu ao longo desses anos viajando com eles dois. Então ele trouxe isso para o Wano e passou a se importar também um pouco mais com as pessoas e por isso estava se ridicularizando. E o Orochi ele dá a desculpa dele, né? De que a violência que foi causada com ele realmente não tinha nada a ver com ele, né? Por mais que o avô dele tivesse sido perseguido e tal, por algum crime que seja, né? Ele sofreu alguma coisa por conta disso também, né? Já que o avô morreu, ele não tinha nada a ver com isso. Era uma criança na época sem culpa nenhuma, só que mesmo assim ele foi perseguido, né? Então, por conta disso, ele simplesmente rebateu todo esse ódio que foi direcionado a ele, já que as pessoas não tinham para quem direcionar, já que o culpado já tinha morrido, então ele foi usado como alvo pela população e ele decidiu rebater essa violência para as outras pessoas do país. Olha, eu quero simplesmente devolver o ódio que vocês jogaram em cima de mim e em cima do meu clã. Simplesmente isso. Nada mais justo, ao meu ver. E a pergunta que eu quero fazer aqui é se esse vai ser o fim do flashback. Eu imagino ainda o capítulo que vem com um flashback, por mais que a gente veja o final desse capítulo com o Oden segurando a galera ali e depois não tendo muito mais o que mostrar, já que, novamente, perspectiva do Oden da história, né? Depois daquilo ele morre, mas ele ainda tá vivo. O pessoal ainda ficou cogitando, não, o Oden ele ficou vivo de alguma forma. Não, ele disse que tinha que ficar vivo, então ele tá vivo de alguma forma aí. E eu duvido muito, né? Eu duvido muito, mas pode ser, já que ele ainda tá vivo nesse capítulo, que a gente ainda veja um pouco do fim da vida dele no capítulo seguinte. Pode ser, mas eu gostaria que o Oda, ele já no final do capítulo seguinte, já voltasse. Já aproveitasse pra fazer o gancho e já colocar a gente pra fora do flashback e no tempo atual. Porque pelo menos isso vai servir de algum gancho. Porque depois que o flashback acaba, a não ser que o Oda ele decida acabar, olha só, o Oden ele morreu de fato e decida encerrar com isso. Com um final triste realmente, com o fim da vida do Oden se sacrificando. Só que pode ser que o Oda ele escolha outro caminho, que é encerrar o capítulo fazendo o gancho com a volta do tempo presente, com o Luffy, com alguém, com qualquer coisa que seja que dê um hype maneiro aí. E a hora lendária que foi dita 2 capítulos atrás é essa hora aí que foi colocada nesse capítulo com o Oden ele tendo que suportar a temperatura do óleo quente por 1 hora. Então essa é a hora lendária que foi traduzida até oficialmente como Hora das Lendas. A bateria da câmera acabou. Vou finalizar com um celular mesmo, enfim, só queria finalizar com algumas coisas aqui. A hora lendária, na versão original, era ambígua ao ponto da gente não saber se tratava de algo no singular ou no plural, como Hora das Lendas, né, que foi traduzido. Então, nesse caso, a gente teve a confirmação de que era uma hora lendária se tratando do próprio Orochi, e não mais ninguém. Ele em específico. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Desculpa finalizar aqui com o celular, mas não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos de One Piece e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!